Alô, Ilhéus, mais um podcast falando de política, esse bate-papo que a gente vem trazendo aqui na nossa bancada, entrevistando diversos pré-candidatos, apresentando para você, cada um deles, para que você possa fazer as suas avaliações, conhecê-los e daí você tirar, tudo que você precisa para as eleições de 2024. E hoje a gente traz aqui na nossa bancada Carlos Sampaio, pré-candidato a vereador pelo PSD de Ilhéus. Carlos, seja muito bem-vindo ao Alô Ilhéus. Eu que agradeço a oportunidade de você estar me cedendo a esse podcast e espero contribuir. Muito, muito. Pelo pouco que eu te conheço, você vai contribuir muito. Esse cara inteligente, dinâmico, que sempre tem um bom papo, uma boa conversa. E é isso que o povo de casa quer. Sim. Carlos, para a gente começar, para o povo de casa te conhecer, quem é Carlos Sampaio? Na realidade, acho que a maioria da cidade hoje já me conhece já, né? Só não sabe da minha origem, de fato. Eu sou de Vila Cachoeira, nasci em Ilhéus, né? Vila Cachoeira pertence a Ilhéus. E é um distrito próximo ali ao UESC, entre o IFBA, né? Vila Cachoeira não tinha referência. No passado não tinha referência. Quando a gente falava assim, vamos estudar no CEAMEV, o pessoal falou bem assim, onde é que você mora? Eu moro em Vila Cachoeira. Mas onde é que fica isso? E graças a Deus hoje temos referência aonde se localiza Vila Cachoeira. Eu sou nascido e criado em Vila Cachoeira. Eu tenho a honra de ter nascido naquele distrito maravilhoso, um lugar extremamente aconchegante. Eu sou formado em contabilidade e hoje também tenho um curso de corretor imobiliário, só não credenciado ainda. Mas a maioria das pessoas me conhece já em outros distritos. É o cara que entende um pouco de roça, um cara que tem plantação. Eu tenho uma pequena propriedade onde eu me desestresso durante a semana. Final de semana eu passo lá na minha plantação de cacau, de banana, às vezes um de aipimzinho. Mas é isso aí. O pessoal já tem uma referência pronta a meu respeito. Tá bom? É o cara, então, que sai dos números da contabilidade durante a semana, do estresse de tantos números, para a plantação. É verdade. Para a terra, né? É isso mesmo. O contato com a terra faz isso mesmo, acaba deixando a gente mais leve, desestressando. Você ainda reside em Vila Cachoeira? Rapaz, muitas pessoas ainda me perguntam. Muitos professores que foram meus professores na faculdade, na minha formação acadêmica. Pô, Carlos, você namora lá ainda, moço? Vinha pra cá, vinha pro centro. E eu tenho, assim, o prazer e o orgulho de dizer, nasci no distrito e continuarei no distrito. Porque, assim, fora da natureza, pra mim, não dá pra viver. Não gosto de muito muvuca. Eu prefiro estar ali, em contato com o povo, sentindo o que o povo sente de fato. Às vezes as dificuldades, eu encontro elas todos os dias ao sair de casa. Então assim, eu não tenho necessidade, não tenho vontade de vir morar na centro da cidade, não. Eu te perguntei isso, Carlos, porque de um dos nossos bate-papos aqui nos corredores, né, onde você me disse que você ainda residia. E eu disse assim, gente, normalmente as pessoas têm a mania de sair da zona rural para a zona urbana, e aí fazem os seus negócios e tudo, e acabam ficando por lá. E aí dizem assim, não, eu sou da zona rural, mas de fato vive na zona urbana e vai de visita. No seu caso, não. Você morador, residente de Vila Cachoeira. Residente mesmo. Eu só venho pro centro para atender meus clientes e ir pro escritório. Só. Volto para casa, pro meu distrito. Onde é a casa? Vila Cachoeira. Vila Cachoeira tem um representante nato. Carlos Santiago não, Sampaio. Gente, ele me corrigiu no início. Eu vou falar, eu sou dessa escrachada mesmo. Ele me corrigiu no início, ele falou assim, eu falei, vou apresentar Carlos Santiago. Ele falou, Fabiola, Carlos Santiago não, Carlos Sampaio. Só existe dois na política, tá? Carlos Sampaio, deputado federal de Minas Gerais.
Ele sabe a história dele toda, viu? Carlos Sampaio de Ilhéus, tá? E Na Bahia. deixa eu fazer uma fala, porque me perguntaram isso ontem, e eu fiz essa correção ontem. Disse assim, Fabíola, doutor Sampaio tem 2 filhos pré-candidatos. Eu disse, não, tem um só. Aí, Carlos Sampaio, eu falei, Carlos Sampaio é candidato pelo PSD, mas não tem nada a ver com a família Sampaio. É outra origem. Então, o de cá é Carlos Sampaio. Meu nobre companheiro Francisco Sampaio, ele, quando a gente se reúne no clube, né, no Lions Clube, ele sempre tem essa referência. Meu primo! Eu falei, ainda bem que você chama de primo. Porque se sua esposa, nossa companheira Madalena, falar que você é meu filho... Aí é pepino. Aí minha mãe Hilda... Ia ficar complicada com essa história. Entendeu? Mas temos o mesmo sobrenome, um sobrenome forte. Mas nenhum vínculo. É só realmente companheirismo mesmo. Pronto, aí, ó. A dúvida que era de alguns agora foi esclarecida para todo Ilhéus. Tá vendo? É só o nome mesmo. O que acontece com o meu nome? Fabíola Gil. Todo mundo acha que Gil primeiro não é sobrenome. Eu também pensava que você tinha um vínculo com a família... Preta Gil, Gilberto. Pois é, aí deixa eu falar disso, né? Quando eu comecei a trabalhar com a parte de comunicação e que via Fabíola Gil, todo mundo achava que Gil não era sobrenome, que Gil era... Eu tinha escolhido por conta da família de Gilberto Gil. Só que o Gilberto Gil é Gil por conta do Gil dele. E as pessoas chamavam de Gil e acabou colocando Gilberto Gil e o Gilberto Gil pegou. Então, assim, mas não é sobrenome de origem. No meu caso, é sobrenome de origem. Eu sou filha de português, da família Gil, que veio de Portugal. E somos uma família só em todo o Brasil. E somos uma família Gil só em todo o Brasil. O Carlos Gil, que é repórter da Globo, é família, faz parte desse núcleo que veio da família Gil de Portugal. Então, nós somos os legítimos Gil da terra. Não que eu não fique feliz, eu até vou fazer uma correção, não que eu não fique feliz que Preta Gil, que Gilberto Gil sejam as nossas referências, mas é só pra gente poder entender um pouquinho aí das origens dos nomes. Na realidade, se a gente for colocar em prática aqui, se eu for discutir com o companheiro Sampaio, Francisco Sampaio, a gente vai criar uma notoriedade muito grande, porque assim, a família Sampaio é grandíssima na Bahia e em todo o estado do Brasil tem Sampaio. Poções, Pernambuco, Goiás, Brasília, Minas Gerais, mas é isso mesmo. Somos família, né? Por sobrenome, não por sangue. Pois é, desse jeito. Vamos lá, então, Carlos Sampaio, né? Filho de Vila Cachoeira, residente de Vila Cachoeira, representante nato. Carlos, você falou aí, né, que você é o cara que sai para trabalhar, que fez faculdade, que mesmo vem para Ilhéus, para o centro da cidade de Ilhéus, né? Porque Vila Cachoeira é Ilhéus. Vem para o centro da cidade para poder atender os seus clientes, que depois você volta para sua terra. E você tem uma história, né? Ali com o seu povo. E o que foi? De onde foi que surgiu essa necessidade de dizer assim, não, pronto, peraí. Carlos Sampaio, para além do contador, do cara que tem um curso, né, de representante imobiliário, né, de corretor, por que Carlos se colocou à disposição como um pré-candidato a vereador? De onde nasceu essa necessidade? De onde nasceu essa história? Fabíola, veja só, às vezes a gente é chamado de uma forma bem simples a representar o nosso povo e a gente não percebe. Quando eu vinha para o centro estudar à noite, porque quando a gente tem uma adolescência, a gente vinha de noite para estudar. E muitas das vezes nós víamos representantes chegar no colégio e falar bem assim, nós vamos representar você lá no seu distrito. Não se preocupe não, nós vamos abraçar aquele distrito. E aí ficava naquele conto do vigário. 2015, eu ajustando algumas coisas da minha profissão já e da questão do pedacinho de terra que eu tinha,
aquela dificuldade para ir para o distrito, de se locomover da sua casa para ir para sua propriedade, muitas pessoas me perguntaram, rapaz, por que você não representa a gente aqui? Porque minha propriedade fica na entrada que vai para o Japu, quebra à esquerda, e hoje tem uma acessibilidade muito boa do que era antes. E as pessoas sempre me perguntavam, poxa, velho, por que você não sai? Você conhece tanta gente, você conhece muita gente, você conhece vários distritos, você fez faculdade, você tem um universo maior. Mas deixar bem claro, não é tão fácil. Não é tão fácil só simplesmente colocar seu nome. As pessoas precisam passar a entender que um representante de um distrito não é só representar o distrito. Ele tem que se representar também. E o distrito em si, ele tem que entender que aquele representante que está lançando o seu nome não é para representar ele, e sim pelos anseios, as dificuldades que cada distrito tem, sabe? Em 2016, fui convidado a ser, pela primeira vez, candidato a vereador. E eu tive que me deslocar para vários outros lugares por indicações de amigos. Não, vamos para Inema. Não, vamos para Pimenteira. Vamos conhecer Banco Central. Ah, não, vamos no Santo Antônio, Sapucaeira. Então, assim, é muito distrito. Ah, vamos para Areia Branca. Poxa, vamos para Sambaituba, Campinhos. Sabe, Ilhéus, ele tem muitos distritos. E nessa leitura que eu fiz de 2016 para cá, eu tenho me perguntado como é que estão esses distritos, sabe? O meu anseio de lançar minha candidatura novamente em 2024 como pré-candidato é com o mesmo anseio das pessoas que estão lá. Eles querem ser representados, sabe? Eles querem um representante que entenda a dor. E a pergunta que você me fez, por que você não sai do seu distrito e vem morar na cidade? Eu não sinto necessidade. Eu estou no entroncamento entre Ilhéus e Itabuna, eu estou no meio. Eu estou bem localizado. O meu distrito, ele sempre teve pessoas que chegaram prometendo mundos e fundos e que nunca cumpriu. Entende? E as pessoas precisam entender o que é ter um representante. Esse é meu ponto de vista. O anseio do povo, ele tem que ter uma visão mais ampla. Sabe, Fabiola? Esse foi um dos objetivos. Porque assim, o Carlos, você vai se integrar em qual área? Eu acho que hoje, partindo do princípio, do primeiro passo, qual é o primeiro passo para você dar para um jovem ou dar para uma criança? É o quê? É educação. Quando você leva uma boa educação para a criança e para o adolescente e para o jovem, ele tem um norte. Ele vai buscar, ele vai ter direções mais amplas. Poxa, a educação é o primeiro fator. Sabe? O segundo fator é como é que você vai direcionar a saúde. Quando você tem uma boa educação, você tem princípios de saúde. Qual é o princípio de saúde? Se alimentar bem, dormir bem, saber quais as condições que vão levar com que a saúde dele esteja bem, sabe? Terceiro fator, quando você tem o primeiro, o segundo, o terceiro é esporte. Eu, particularmente, eu sempre tive essa visão. Eu fui praticante de esporte, jogava bola. Hoje eu não jogo mais. Na última vez que eu fui jogar bola, eu quebrei minha clavícula. Jogador de milhões, olha lá. Fui jogar, quebrei minha clavícula. E aí foi uma resenha muito grande, porque assim, pô, você pesado, velho, eu acho que deve ter sido o impacto do peso. Eu falei assim, mais ou menos isso. Então assim, a gente sabe da nossa origem. A nossa origem, eu saía cedo para trabalhar. Eu não tenho vergonha de dizer que eu fazia a coleta de banana nas roças para vender os sábados e os domingos na feira do Malhado. Se alguém um dia vir discutir comigo com relação que é passar dificuldade, quem conhece a minha história sabe.
acordava todo dia, 4h30 da manhã, e a gente tinha uma equipe para ir fazer essa coleta. Sabe, eu, Tinho, Dona Creonice, sua mãe e mais 2 pessoas. Saímos 4h30 da manhã para dentro da roça, no escuro, para arrancar banana para no sábado e no domingo vender no malhado. E mesmo assim continuando estudando, porque a gente saía cedo, voltava cansado, tinha que estudar de noite no CEAMEV. Então assim, essa longa história é um trajeto de como eu fui perceber e analisar que eu poderia fazer minha parte. As pessoas precisam entender que se ela veio para o mundo, ela veio com um chamado. E ela tem que aplicar esse chamado. Ninguém veio para o mundo aqui sem um objetivo. Eu acho que eu percebi isso muito tarde. E mesmo assim eu estou tentando colocar em prática. Servir ao próximo é o melhor caminho. História bonita, viu? A gente vê tantas pessoas aí usando, né, a prerrogativa que não fiz porque eu não tive oportunidade, eu não fiz porque não deu, eu não fiz porque eu nasci em família pobre, eu não fiz por isso, por aquilo. Eu ouvi isso essa semana e foi muito interessante. Uma pessoa conversando comigo, aí a pessoa disse assim, Fabiola, você está reclamando de quê? Tipo assim, você está reclamando de quê? Porque a pessoa fez uma fala, eu falei, faz essa fala não. A gente precisa acordar todos os dias da manhã e agradecer a Deus pelo ar que a gente respira, pela vida que a gente tem, pelos amigos, por tudo, até pelas dificuldades que nos ensinam e nos fazem crescer. Ela falou assim, como é que você pode falar de dificuldade? Eu disse assim, como assim? Ela disse, eu falei para ela, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. É mais ou menos essa história. Você não sabe o que eu passei para chegar até aqui. Eu falei para ela, ou você acha que eu nasci sentada atrás de um microfone falando pro povo? Não, muito pelo contrário. Eu passei todas as dificuldades. E é sobre isso, é sobre você ser superação. Eu falo sempre que só se supera quando você é constante, né, Carlos? Olha que você disse assim, a constância da sua história, né? De você acordar de madrugada e catar banana e depois ir para a feira vender. Nada disso te impediu de que você estudasse, de que você progredisse. E é sobre isso. As pessoas às vezes não entendem. Eu vim de uma família muito pobre, né? Eu sou filha, eu costumo dizer, de uma dona de casa com estivador. Meu pai era estivador. Meu pai, quando veio de Portugal, meu pai trabalhava no porto. Meu pai era estivador. E meu pai morreu muito cedo. Meu pai morreu com 42 anos. E deixou minha mãe aos 35 anos com 6 filhos. Então, nós passamos todas as dificuldades de uma família pobre, sabe? Eu fui ali criada na Princesa Isabel e a gente superou todas as dificuldades. Por quê? Porque a gente entendia que só tendo constância e tendo estudo como base ia levar a gente a algum lugar. E as pessoas, às vezes, não entendem isso, não. E quer questionar, né, as nossas sandálias, os nossos passos. Mas me conte aí mais um pouquinho sobre essa história. Rapaz, me veio à memória aqui 2 pessoas, 2 a 3, 4 pessoas fundamentais na minha vida nessa história. Logo que um momento despertar lá na feira, eu me lembro, eu fiz essa reflexão com um amigo meu esses dias. Chuva constante no malhado. Quem é feirante sabe, a dificuldade é muito grande. Você tem que tirar seus produtos do chão que a gente vendia na lona, ou uma barraquinha, tem que tirar e esperar. Em um belo dia eu olhei... E você está falando disso de quantos anos atrás, Carlos? Rapaz, 2002. Eita! 20 anos, 22 anos. 2000, 2001, 2002. Eu encerrei no CEAMEV, concluí, mas na época eu já estava vendendo bastante, eu fui muito tempo na feira do malhado. E um dia eu olhei para o céu e falei assim, eu quero só voltar aqui para fazer entrega de banana e pimenta. E Deus falou assim, você quer isso mesmo? Eu quero, não quero mais viver isso. E assim, as pessoas têm que entender e se conscientizar que o que ela quer, ela tem que ter medo disso.
Você quer ser o quê? Você quer ser o melhor? Você quer evoluir? Porque essa evolução não pode ser só da boca para fora. Essa evolução tem que partir dos princípios, costumes, a forma como vai pensar e como executar. Quando eu tive essa atitude, o que eu fiz? Eu procurei uma pessoa fundamental na minha vida. Ele foi quem conseguiu o meu primeiro emprego. Bebam água aí, respire fundo. Acontece, bebam água. Dessas coisas que o coração fala, que a vida fala e que não tem como não se emocionar. Gente, ao vivo não tem corte, tá? Se emocionou, chorou, respira fundo e a gente continua. Bebam água, amigo, no seu tempo. José Ailton. Padre José Ailton. Ele era coordenador do grupo de formação de padres em Ilhéus. Ele foi a primeira pessoa que me conduziu a enxergar o mundo como o mundo é. Você tem que entender que se você se envolver com pessoas boas, você vai ser uma pessoa boa. Sim. Isso é indiscutível. Se você se envolver com pessoas ruins, você vai ser uma pessoa ruim. E a partir do momento que eu procurei ele falou pra mim: meu filho, é isso mesmo que você quer? Você quer o quê? Eu falei: meu padrinho, eu preciso de um emprego. Eu preciso evoluir, eu preciso ajudar minha mãe. Eu preciso do Senhor. Ele não hesitou. Com 2 meses, ele me conseguiu o meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego. Eu sou grato ao meu primeiro emprego, porque foi desse meu primeiro emprego que eu dei norte à minha vida. Eu sou formado em contabilidade por amor ao início da minha vida. Sim. Quando eu comecei a trabalhar como office boy no centro da cidade, na antiga Green Lab, tinha um escritório de contabilidade ali. E aquela entrega de folha de pagamento, que na época, né, entregava os olerite, não era como é hoje, na evolução, manda tudo por e-mail, sabe? E fazendo curso ainda no CEAMEV, ia de manhã cedo para o trabalho, saía às 5h30, 6 horas, e aí ia estudar. Veio a minha segunda pessoa, que Deus a tenha no céu, porque assim, foi uma pessoa maravilhosa, a professora Glória do CEAMEV, ela era diretora do CEAMEV. Quem conheceu Glória sabe que ela tinha uma personalidade muito forte, uma pessoa maravilhosa. E ela falou: o que é que você quer, menino? Eu falei: eu quero chegar mais cedo aqui e descansar. Mas você mora onde? Eu falei: eu moro em Vila Cachoeira. Menino! Olha, você vai entrar, vai ficar quieto na sua sala. E eu não posso esquecer essas pessoas. Não posso. Algumas pessoas de nome e renome sempre falam. Thiago Brunet sempre fala bem assim: quando você está lá no alto,
as pessoas querem lhe apredejar, mas ele não quer saber quantas topadas você levou na sua história para chegar onde você chegou, sabe? José Ailton foi a primeira pessoa a estender a mão, porque ele me viu crescer. Ele era seminarista da paróquia de Ilhéus, se formando para padre. Ele me conheceu, minha mãe, conheceu meu pai. E quando ele me batizou, eu abracei, ele me deu as coordenadas, falou o que eu tinha que fazer. Meu filho, vá cedo e saia no último horário. Se esforce bastante. E você vai ver que as coisas vão acontecer na sua vida. Sabe? Que conselho, hein? E assim eu digo para qualquer pessoa. Se envolva com pessoas boas que vão lhe direcionar para o melhor. Meu pai sempre dizia para mim, mas antes só do que mal acompanhado. Antes sozinho, mas se envolva com pessoas boas, que vão lhe conduzir para algo que realmente você quer. A terceira pessoa veio na faculdade. Eu me lembro como hoje. Eu queria fazer faculdade, porque sem faculdade, às vezes, o mercado é muito rolo compressor, sabe, Fabiola? Sim. Ou você tem uma formação acadêmica, não é só um canudo, não. É uma formação que lhe representa, sabe? Sim. E a contabilidade em si, eu tento representar ela e ela me representa. Eu gosto de contabilidade. Foi duas pessoas fundamentais. Alain Milanese, da Faculdade de Ilhéus, e Sandra. A professora Sandra. Duas pessoas maravilhosas ali. Onde ela via as minhas dificuldades. Eu também chegava cedo na faculdade. Deitava naquela cadeira lá para tirar um cochilo para quando começava a aula. E eles vendo aquela minha dificuldade, às vezes de ele falou assim, não, meu filho, a gente vai ajeitar aqui para você. Eu vou dar suporte para vocês. E me deram suporte. Primeiramente a Deus e algumas pessoas na minha vida, sabe? Eu não poderia deixar de lembrar dessas 4 pessoas. Sim. O nome disso é gratidão, né? Eu falei mais cedo aqui que a ingratidão, ela traz um sentimento muito ruim. Mas a gratidão, quando ela é expressada, ela aquece o coração, sabe, Sim, Carlos? sim. E nós precisamos lembrar dessas pessoas, das nossas referências, daquelas pessoas que nos olharam, né? Eu tenho uma passagem de Padre Fábio de Mello, que é uma pregação que ele faz, que ele fala assim, o Jesus dos avessos, que é aquele que nos enxerga quando ninguém nos enxerga. E Deus, ele coloca algumas pessoas assim na terra, Sim. que conseguem enxergar o avesso, porque o avesso é aquele lado do bordado que é todo emaranhado de linha, que é o lado do trançado, que reflete a nossa mente, os nossos comportamentos, aquilo que nós somos no dia a dia, né? E tem pessoas nas nossas vidas que elas são usadas por Deus para nos olhar ao avesso, para dizer, eu enxergo além do que os outros conseguem enxergar. Porque é muito fácil você enxergar o Carlos hoje, contador, bem-sucedido, mas olhar lá atrás as suas dificuldades, né? Um dia desse eu encontrei um professor, que também foi meu professor na Faculdade de Ilhéus, e que eu tenho muito amor por esse professor, que é o Pablito, foi meu professor. Pablito é uma pessoa... É referência, né? É referência, sabe? Eu tive alguns professores que marcaram a minha história, assim, como o próprio Almir Milanese, né? Que foi meu professor ali. Mas, assim, eu tive pessoas... Eu fui mãe muito cedo. E eu fui mãe aos 21 anos de idade e eu estava na faculdade. E a minha família, minha mãe morava fora, minha mãe naquele período morava em Salvador. A minha irmã mais velha era o meu suporte aqui, que era irmã e mãe, sempre foi. E tinha um buffet. Então, durante o meu período que eu podia estudar, que ela ficasse com a Rebeca, ela ficava, ela e o Jaime. Tanto que o Jaime é o pai da Rebeca. A Rebeca chama Jaime de pai. E nesse período, eles podiam fazer esse papel de pai e mãe para mim e para a minha filha, né? Dava esse suporte. Mas quando eles estavam em festas, muitas vezes eu levava.
E eu lembro que um dia fazendo prova dessas várias festas aí, ele segurou a Rebeca para mim, aí ele ficou brincando com a Rebeca. Ele dizia assim, Rebeca, daqui a um pouco você não vai precisar nem pegar, vir estudar não, só vir pegar o canudo. Então, são dessas pessoas que passam na vida da gente, que nos incentivam, sabe? Que falam assim, olha, continue, você vai conseguir, que não olha a dificuldade. E eu tive um outro professor que foi assim, referência, como foi para você na minha vida, lá em Salvador agora, na minha pós. Eu fui fazer minha pós de Relações Institucionais e eu queria muito, era um curso que eu sonhava. Eu disse assim, eu quero ser referência na minha área. Eu tenho o meu dom da área de comunicação, da área de marketing, mas eu quero ser uma referência na área de relações institucionais, na área governamental. E eu fui fazer esse curso e Deus colocou esse senhor, esse anjo na minha vida, lá em Salvador, e ele pôde, assim, me dar um suporte no momento que eu estava devastada emocionalmente. Muitas vezes eu pensei em desistir desse curso por uma questão emocional. Foi logo depois que eu fiquei viúva, eu comecei a ter umas crises de ansiedade, umas crises de pânico. E esse professor, ele olhava com os olhos que ninguém olhava. Porque para muitas pessoas aquilo ali era mimimi. Aquilo ali era besteira. Ah, que nada. Isso é besteira, isso aí é coisa pouca. E ele dizia para mim, não desista, Fabiola, não desista. Você é maior do que isso. Você vai vencer, não desista. E muitas vezes eu dizia para ele, eu acho que eu não vou conseguir. Às vezes eu não conseguia, algumas vezes eu não conseguia, eu via que eu não ia conseguir fazer, indo para fazer uma avaliação, eu tinha uma crise de ansiedade na estrada, dirigindo, tive 2 apagões dentro do carro, quase morri, sabe, em Salvador, eu indo fazer prova, e o apagão bateu. Tive uma crise de ansiedade, que eu tive um apagão, e aí no meio disso eu ligava para ele, falei para eu falar, professor, eu vou desistir do curso, porque eu não quero ser peso para ninguém, eu não quero atrapalhar o senhor. Eu sei que a forma como o senhor me olha, como o senhor me ajuda nesse processo. E um dia esse homem deu uma aula, porque ele viu alguns comentários, né? Ele deu uma aula de empatia, de amor ao próximo, e ele me disse, você não vai desistir. E a palavra daquele professor me deu tanto estímulo que eu fui a primeira da minha turma. Eu fui a primeira da minha turma. Eu disse, não, eu tenho a obrigação de retribuir, de ser, sabe? E isso a gente leva, sabe, para a vida, porque são as dificuldades que a gente passa, sim, as pessoas não enxergam, né? Mas assim, Carlos, dentro da sua história linda, e a gente ficaria aqui horas falando disso, porque isso eleva a alma, isso serve tranquiliza, né, a gente. E serve de estímulo para muitas pessoas que, nesse exato momento, estão passando por dificuldade. Gente, esses contos, né? Esses programas, podcasts, ele conta um pouco da vida das pessoas. E isso vale muito a pena. Por quê? Porque talvez, nesse momento agora, você se encontra no momento que você pensou em desistir, que você disse que não está suportando, que você disse que não vai aparecer ninguém para te ajudar. Tenha certeza que no momento certo, Deus coloca pessoas no seu caminho, vai colocar pessoas no seu caminho que vai te ajudar, que vai te dar um norte, que vai te orientar. De repente, um testemunho desse, como o do Carlos, serve de incentivo para a sua vida. Há um tempo para todo mundo. Nunca é tarde. Nunca é tarde, tenha certeza disso. Talvez a gente possa ter aí muitos jovens nos assistindo nesse momento, achando que por alguma desilusão, por alguma dificuldade da vida, que tudo acabou. Nunca é tarde. Eu fui fazer esse curso, eu já estava com 40 anos. E você falou agora que você achou que é tarde começar agora. Não é tarde. Eu costumo sempre pensar, na Bíblia existem vários livros maravilhosos, um melhor que o outro. Sim. E Jesus Cristo, em sua infinita sabedoria, eu vou tirar só uma passagem. Uma passagem onde eu carrego ela, porque eu gosto de falar dela. É a parábola do semeador. Sim. Ela é muito importante para qualquer pessoa que tenha uma vida voltada para realmente crescer na vida, entender as dificuldades e levantar a cabeça e seguir. A parábola do semeador, ela é uma virtude para qualquer pessoa. Você semeia. E ela deixa bem claro aonde você está semeando. Às vezes semeia até com lágrimas, né? Com aonde muitas. De fato você está semeando. Ah, mas
eu tô aqui, mas aonde você tá? É uma terra boa? Você tá se envolvendo com pessoas boas, sabe? Você tá se envolvendo com pessoas espinhosas, que a palavra do semeador diz, você semeia pelo caminho, os pássaros vêm e comem. Você semeia em pedras rochosas, ela cresce e depois ela definha. Você semeia ela nos espinhos, ela cresce, depois ela é sufocada. E você semeia em terra boa. Eu tenho certeza que muitas pessoas não conseguem entender o que significa semear em terras boas. Mas se for fazer uma conjuntura, uma análise dos outros lugares, é com quem você está se envolvendo. É com quem você está plantando, de fato. E o plantar é todo dia. O plantar, de fato, é todo dia. Como é que você está plantando? Você está plantando com amor ou você está plantando com ódio? Quem planta com amor, Colhe com amor. colhe com amor. Quem planta com ódio, colhe o ódio. Essa é a reflexão que eu trago todos os dias da minha vida e falo para o meu filho. Cuidado com quem você anda. Você está plantando o quê? Você está plantando de fato o quê? Eu vou fazer uma adentro aqui. Na época do Rondon, 2006, pela Faculdade de Ilhéus, eu tive a honra de conhecer um grupo de Minas Gerais. E vou destacar aqui o Dr. Leandro Menezes. Hoje ele é o melhor cirurgião do Brasil em estética, cirurgião plástico. E ele me chamava assim: presidente, você está plantando coisa boa? Eu falei assim: eu sei que nós dois estamos. Sabe? Ele sempre fala bem assim: cuidado com o tamanho do seu sonho. Você vai ter capacidade de carregar ele, sabe? Você sonha o quê? Você sonha pequeno ou você sonha grande? Você sonha pequeno, então você tem possibilidade de carregar, né? Pode ser no bolso ou pode ser nas costas, no seu ombro. Mas se o sonho é grande, você já está se fortalecendo para carregar. Sua musculatura tá larga. Tá larga, tá fortalecida. Tá fortalecida para carregar. E eu posso dizer, quem sonha grande e alto, se fortaleça todos os dias. Sim. Porque se você está construindo o seu sonho, uma hora você vai ver que você está dentro do meio dele. Não é nem tá iniciando, você está dentro do meio dele. E aí você fala assim: a ficha cai, você já está já quase no meio do percurso do seu sonho, realizando tudo, sabe, Fabiola? Sim. E é isso que eu penso todos os dias: construir, plantar sempre coisas boas. E falando de semear e de plantar, você que já teve já do outro lado, né? E hoje você é base de Mário Alexandre. O que te fez semear nessa terra como base? O que foi que te levou a refletir, a dizer assim: epa, não posso semear mais nessa terra, preciso semear em uma terra fértil? O que te trouxe para a base do prefeito Mário Alexandre, o Marão de Ilhéus, né? O que é que te fez dizer: eu acredito na pré-candidatura de Bento Lima e eu vou semear nessa terra? Eu vou... Pergunta difícil ou pergunta fácil? Aí você agora apertou. Você apertou. Eu deixei ele contar a história dele, eu deixei ele falar da vivência dele, mas eu não vou trazer ele aqui, não vou falar da vida política dele, eu vou apertar, então, meu amigo. Rapaz, eu vou falar algo que, em diálogo com o Mário, na casa dele. Carlinhos, você nunca veio pra aqui? Eu falei assim: tem certeza? Ele falou: não, mas eu sempre quis ter você aqui comigo. Bem a cara de Marão. Eu sempre quis ter você aqui comigo. Por que você não veio? Eu falei assim: rapaz, eu tenho procurado vir dialogar com você há muito tempo. Eu não tô sabendo. Eu falei assim: pois é. A informação não chegou redonda. E assim, eu vou falar, até mesmo para que as pessoas possam entender por que eu vim hoje
caminhar ao lado de Mário, as pessoas têm que ser racional. Sim. Eu tive um momento de emoção aqui, chorei, porque eu tive gratidão e sempre terei gratidão pelas pessoas que me ajudaram. Sempre. Sim. Porque a ingratidão é um prato que se come frio. Não é isso? Muitas das vezes. Sim. Eu agradeci e sempre vou agradecer pelas pessoas terem feito na minha vida. Mas eu vou fazer uma reflexão agora, atual. Por que eu vim para Mário? Olha o avanço que Ilhéus deu. De que Mário está no poder 7 anos e meio. O que avançou? Hospital Costa do Cacau. Seu vizinho. Pertinho de casa. Pertinho de casa. Ponte. Primeira ponte estaiada da Bahia, salvo me engano. Sim. Certo? Peraí, mas já tinha iniciado, mas não estar claro de que não tinha um projeto. Não tinha. Aonde tinha desembocadura para sair e para voltar? Não tinha. Quem apresentou? O grupo de Mário ao governador do estado. O melhor governador da Bahia de toda a história. Tenho 42 anos de idade e não vi nenhum governador melhor. O gestor. O cara é o gestor. Do que Rui Costa. Não tem. Concordo com você. Tenho uma admiração. E aí, pegando um gancho, Mário se alinhou de forma positiva com Rui. Rui entendeu a necessidade de Ilhéus, que Ilhéus é uma cidade maravilhosa. Vamos desenvolver Ilhéus. Ilhéus hoje, se você for comparar ao Ilhéus de 7 anos atrás, quando o Mário pegou e ver a transformação, é muito grande. Demais. 2006, muita gente batia na porta do escritório pedindo emprego. Tem muito emprego. Ah, Carlos, onde é que tá vindo o emprego? Nós temos Atacadão, Mineirão. Eu vou por sequência, viu? Mineirão, Açaí, Atacadão, Zona Sul, Mix Mateus e os empregos indiretos que foram gerados a partir dessa... Mas, Carlos, o que é que tem a ver uma coisa com outra? Claro, é gestão. Se o prefeito não dialogar com empresários grandes que queiram investir em Ilhéus, não vai, a coisa não acontece. E isso não, o povo não pode deixar de esquecer isso. Infraestrutura para o município, policlínica. O povo sai daqui para Itabuna, tem policlínica em Ilhéus, sabe? UPAs. Materno infantil. Um materno infantil. Maior instrumento público de cuidado da mulher da história. Como é que, Carlos, eu vou para onde? Peraí, eu vou ser irracional uma hora dessa. Mário me chamou. E agora? Você vem ou não vem? Eu falei, vou. Aí ele, você sabe que agora você não vai andar comigo, né? Você sabe que agora você vai andar com o gestor. Ele é o nosso candidato. E a gente fazendo uma outra análise mais profunda, o prefeito, ele sozinho, ele não faz. Mas quando o prefeito tem um corpo e hoje vendo o que foi direcionado, o que foi buscado, o que pode se buscar mais ainda, quem era que estava por detrás disso? Quem era que fazia esse leque, sabe? Mário falou, ó, hoje você vai apoiar, você, nosso pré-candidato aqui do grupo de Mário é Bento Lima. Você vai e falou assim, o que você mandar, a gente vai acompanhar. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então assim, eu tenho hoje a visão de que Ilhéus
Tá no caminho. Tem muita coisa para acontecer, sabe? E os ilhéenses precisam entender. Aconteceu, está acontecendo e vai acontecer mais ainda desenvolvimento para nossa cidade. Muito mais ainda. Sim. Se esse desenvolvimento para a Zona Sul está acontecendo, está visível, quem quiser ver é só acompanhar. Eu vou para a Praia de Olivença, você vai ver a quantidade de desenvolvimento que tem. Sabe? Agora, quando começar também a acontecer o desenvolvimento para a Zona Norte de Ilhéus, aí é que a pessoa vai assim, hã? Então, assim, a gente não pode ir pelo caminho errado. A gente tem que ter essa visão, a gente tem que entender. E, em diálogo com o Mário e com o Bento, eu falei assim, não. A visão que eu tenho hoje é de que a gente tem que dar continuidade ao desenvolvimento. Vou sim, tá com vocês. Vou sim. Aí ele falou assim, Carlos, e aí? Eu falei, não. Qualquer partido que você direcionar para mim ir, eu estarei com vocês. E assim foi bem claro e nítido, sabe, Fabiola? Buscar encarar isso de frente com o Bento. Vejo que é o melhor caminho para Ilhéus. Bento hoje, como pré-candidato do PSD, é o melhor caminho para Ilhéus. Não adianta. A gente tem que ser racional para o desenvolvimento de Ilhéus. Fora isso, não há outro caminho. Não tem outra expectativa. Quem é o concorrente? Eu nem sei quem é o concorrente. Para ser bem sincero. A visão que eu tenho hoje é marchar e buscar fazer com que as pessoas entendam o que era antes e o que é hoje e o que a gente pode fazer. Carlos, tem algumas perrengues. Vamos resolver. O povo precisa também entender que não é birrar, não é criar birras, e sim diálogo. A sociedade precisa passar a se moldar com relação a isso. A sociedade precisa entender a quem a gente procurar para fazer uma reclamação ou uma sugestão para o novo governo. Eu acho que esse é o caminho, sabe? E assim, o diálogo que eu tenho com o Mário hoje é esse, claro, transparente, junto com o Bento, levando o nome dele dia após dia, discutindo o assunto com as pessoas, que é o que é que ele tem para oferecer. Aí eu falo para as pessoas, sente com ele e você vai ver. Crie você mesmo a sua expectativa, assim como eu criei dialogando com o Bento, pessoalmente. Ele é prático. Pragmático. Prático. Objetivo. Demais. Entendeu? Coisa de gestor. Como é que eu hoje vou trocar um time que tá ganhando, tá fazendo a coisa acontecer, para um time que nem em campo tá, nem sabe em que posição vai ficar? Sabe? É essa visão que as pessoas têm que passar a entender. Time que se tá ganhando não se mexe. Time que tá desenvolvendo para a cidade não se mexe. Mas peraí, um rapazinho aí disse que vai voltar. E fez o quê? Se voltar, vai fazer o quê? Me diz aí. Se tava, não fez, agora vai fazer? E a gente está fazendo. Nós estamos dentro da gestão e estamos fazendo. Precisa corrigir? Precisa. Mas a sociedade também precisa abrir diálogo com a gestão. E a gestão abrir diálogo. E assim as coisas vão naturalmente se desenvolvendo, buscando caminhos e mecanismos para solucionar. Etapa por etapa. Eu estou no time, para fazer parte de um time que está ganhando. Eu não vou dentro aqui para os vascaínos. Eu não vou deixar de torcer para o Flamengo. Eita! Para torcer para o time do Vasco, viu? Ei, gente, pegou fundo, hein, agora. Pegou pesado ele agora. Mas é isso. Até o copo cai. Quase, Vini disse aqui, quase o copo cai. Olha, a gente resenha. Vini Love disse agora. Falou do Vasco, até o copo quase cai. Será? E olha que eu tenho vascaíno na minha casa, viu?
Tem vascaíno lá em casa, mas tudo bem. Vamos passar aí, que é o único também. Olha, meus sentimentos, eu tenho amigos vascaínos, eu tenho amor por vocês, tá? Por vocês. Não pelo time. Não pelo time. Muito boa. Mas assim, Carlos, você fez uma análise muito real disso, né? Eu falo sempre, uma pessoa me perguntou esses dias, disse assim, Fabiola, não conheço o Bento. Eu falei, peraí, você não conhece Bento de onde? Ah, eu nunca tive com o Bento. Eu falo, como assim? Eu falei, gente, as grandes obras que essa cidade tem a mão de Bento. Tudo que a cidade conquistou tem a mão dele. Agora, se você me disser que você não conhece a pessoa presencialmente, é outra coisa. Mas que tudo que nós temos na nossa cidade tem a mão dele, foi feita por ele, junto com o prefeito Marão, aí eu vou aceitar a sua fala. Sim. Se você tiver a oportunidade de estar na presença dele, eu vou te indicar 2 coisas. Ela me disse, o quê? Eu falei, primeiro, converse com ele olhando nos olhos. Bento tem uma verdade no olhar dele que ele não tem como ele negar. Não. Ele é muito sério naquilo que ele fala. Então, só vou te pedir uma coisa. Dê a oportunidade de olhar nos olhos de Bento. Depois, faça a sua pergunta para ele e depois você me responde. E essa pessoa voltou aqui no escritório para me dizer isso. Eu disse assim, e aí, como foi a conversa? Ela, eu fiz o que você disse. Olha. E ainda disse para ele, uma amiga me pediu para fazer isso. Eu falei, e aí? Ela falou, você está correta na sua afirmação. E eu peço sempre isso às pessoas, dê uma olhada nos olhos. Para quem não conhece ele, de fato, pessoalmente, pode até falar qualquer coisa, mas a partir do momento que conhece ele, vê em suas palavras, nas entrelinhas da sua palavra, retidão, sempre. Não tem nada de embolação, não tem nada de embroeixo para poder ludibriar. Não, é assim, assim, assim. Se dá, se não dá, não dá. Não, não tem esse negócio de enganar aqui não. Aqui a gente pode, aqui a gente não pode. Eu sempre falo pro pessoal, hoje, antes de vir para cá, eu tava falando com a liderança, irmão, marque uma reunião com o Bento, nosso pré-candidato a prefeito, para você ouvir dele o que você quer ouvir. Ele é sim, sim, não, não, porque ele sabe como gerir, ele é gestor. Sabe? Se o povo passar a entender isso, uma coisa é você tirar um cara experiente do cargo que exerce e colocar uma pessoa que nunca exerceu. Sabe, essa reflexão. Como é que você vai dar a gerência de um município monstruoso e lindo e maravilhoso como é Ilhéus para uma pessoa que nunca, ou que já passou e não fez? Sabe? Esse é o que me motiva dia por dia, sabe? Experiência e prática todos os dias. Ele sabe como funciona. Ele sabe aonde tem que ir, quando fazer e quando não fazer. Nas palavras dele, na sinceridade do diálogo dele, as pessoas vão passar. Então, assim, você que tem dúvida de quem é Bento, marque uma reunião. Marque uma reunião como que você vai ver quem é Bento. Ele é prático. Não, o município precisa mudar? Precisa mudar. A gente precisa corrigir? Precisa corrigir. Mas a gente também precisa da participação de vocês. É o que ele deixa bem claro em todas que eu já fui. Ele é claro nisso. Precisa, claro. 100%. Só bateria de celular. Só bateria de celular. A gente precisa todos os dias acompanhar e estar inserido no desenvolvimento. Não adianta ficar de braço cruzado, não. Experiência é experiência. Quem quer sentar num cavalo sem saber montar no cavalo, fica difícil, né? Eita, que reflexão, hein, gente? Carlos, papo bom, papo dinâmico. Tenho certeza que você aí de casa, que está nos acompanhando, tá aí ligadinho, interagindo nisso. Mas o tempo ruge, a gente vai ter uma outra oportunidade da gente conversar mais um pouquinho. Eu queria que você deixasse, para além dessa mensagem que você deixou aí, né? Pra gente finalizar a sua entrevista, uma mensagem pro povo de Ilhéus, né? A gente tá aí há alguns meses da nossa 92 dias exato pra gente decidir o rumo das nossas vidas. Então, eu queria que você deixasse aí essa mensagem
pro povo de Ilhéus, né? Pro nosso povo, pro povo de Vila Cachoeira, pro povo de todos os distritos que você tanto conhece, né? Com tanta propriedade que você visitou e que você entende que é o melhor rumo. Eu quero deixar uma reflexão de fato. Você que tem necessidade de conhecer Bento, chame ele para ouvir ele, de fato. Pessoa flexível para o diálogo e aberto para as opiniões. Não podemos deixar que a vaidade ou a emoção de fato venha estragar o desenvolvimento de Ilhéus. Essa é a minha reflexão. Se a experiência de fato existe, não podemos trocar experiência por inexperiência. Não podemos trocar algo que está acontecendo por uma coisa que suponhamente venha acontecer. Não pode. O município precisa continuar nos trilhos do desenvolvimento. O desenvolvimento é nosso pré-candidato Bento Lima. Os distritos precisam ampliar a visão com racionalidade. Quem está querendo entrar tem que bater. Uma deixa do nosso prefeito Mário: o povo não tem proposta, o povo só está batendo em Mário. Ele não está levando ao distrito proposta. Não. Pode ser. Então você que mora no distrito, entenda. É difícil. Você sabe quantos distritos tem. Passe a entender isso. A logística é difícil? É difícil. Mas acione, busque um meio de comunicação com a prefeitura para intermediar. Ou você que está apoiando seu candidato é seu porta-voz para o prefeito. Ele é que vai direcionar os anseios de cada distrito. Então, assim, não podemos trocar a experiência pela inexperiência. Temos que dar continuidade ao desenvolvimento. Ilhéus precisa avançar e muito mais. Esse é Carlos Sampaio, pré-candidato a vereador pelo PSD de Ilhéus, o PSD de Marão, o PSD de Bento Lima, pré-candidato a prefeito desta cidade. Gente, foi um prazer tê-los aqui conosco. Carlos, muito obrigada, viu? Pela confiança de contar a sua história, pela emoção que você nos trouxe, pela emoção que você nos entregou, sabe? Com muita verdade, com muita simplicidade. Confesso que quando você chorou, eu engoli aqui também seco para segurar as pontas, e que você tenha muito sucesso aí na sua jornada, que as pessoas possam entender a sua referência e o seu legado e o que você tem lutado pelo seu povo. E muito obrigada mesmo por confiar aqui a sua história. Gente, vocês aí de casa, muito obrigada por nos acompanhar. Muito obrigada por tê-los aí conosco. Vou pedir um favor a vocês. Sigam o Alô Ilhéus lá no nosso canal do YouTube, aloilhéus.oficial, e lá no Instagram, aloilhéus.oficial. Todas as vezes que nós soltamos um podcast no YouTube, no outro dia, lá no nosso Instagram, tem o Você Sabia do entrevistado. Isso faz com que você se conecte, com que você saiba mais aquilo que ficou solto aqui, que a gente não conseguiu, porque é um tempo muito curto, a gente coloca lá nessa matéria o Você Sabia. E vai ter lá no dia seguinte o Você Sabia de Carlos Sampaio. E aí eu conto com você para fazer com que o nosso processo aconteça e cresça, tá bom? A nossa página oficial do Alô Ilhéus, que a gente tinha antes no Instagram, a gente teve um problema com ela, a gente está construindo essa página nova, sabe, do zero, e a sua interação e o seu apoio é importante para o nosso projeto. Conto com vocês para a gente crescer juntos nessa nova demanda, tá bom? Fiquem com Deus, até um próximo programa, gente, tchau!